Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um projeto, mais um episódio do Saúde em Pauta. Eu, Rubens Souza, sempre trazendo informações a respeito de saúde, para o seu conhecimento, seu bem-estar. E hoje mais um episódio especial composto aqui com profissionais do nosso complexo de saúde que irão tratar a respeito de um importante tema que é a conscientização e prevenção e combate do câncer coloretal. Então, esse time de profissionais do Complexo de Saúde São João de Deus, aqui hoje representados Dr. Fábio Henrique, doutora Bárbara Tavares e doutora Fernanda Elias, médicos coloproctologistas, estarão conosco desenvolvendo esse tema importante para a sua saúde. Queria aqui desejar boas-vindas para o Dr. Fábio. Já estivemos juntos, né, Dr. Fábio, no nosso projeto Saúde em Pauta, quando era transmitido no nosso Instagram. Então, seja bem-vindo aqui presencialmente. Obrigado, para a gente é um prazer estar aqui com vocês, podendo passar informações dentro desse novo canal aqui, que está maravilhoso. A gente sempre gostou de pensar fora da caixinha, então a gente está se sentindo aqui muito acolhido. Que bacana. Doutora Fernanda Elias, muito obrigado também pela presença, pelo aceite aí do nosso convite. Eu que agradeço, acho que o tema é de fundamental importância para toda a população. Nós vamos falar mais durante o episódio e é um prazer estar aqui, como o Fábio falou, a gente que é da cidade e que acompanhamos todo o desenvolvimento do complexo, essa nova fase nos deixa cheio de alegria. Que bom, eu fico feliz. Doutora Obrigada. Bárbara Tavares também, seja bem-vinda. Primeira vez em podcast, né? Primeira vez, obrigada pelo convite. Acho que a gente tem muito para acrescentar, né? Para a gente poder falar sobre um tema que é tão relevante. E espero que seja muito produtivo para todos nós, para quem está assistindo também. Bacana. Lembrando que o nosso podcast vai ao ar sempre às quintas-feiras, 8 horas da noite, no nosso canal do YouTube. E vocês também podem conferir nas plataformas de áudio digitais, Spotify, Apple Music e também Deezer. Sempre presente o Complexo de Saúde na sua vida, na sua saúde, sempre trazendo informação e bem-estar no nosso projeto Saúde em Pauta. Inclusive o nosso projeto Saúde em Pauta, que conta aqui com a parceria e o apoio da Cafeteria Café Preto, que está aqui hoje nos presenteando com esse delicioso lanche, né? À altura do nosso evento de hoje, nosso podcast. E lembrando que a Cafeteria Café Preto, ela fica localizada ali na rua Rio de Janeiro, 1058, bem na esquina com a rua Maranhão, no centro de Divinópolis, sempre trazendo delícias para vocês. Então, ó, super aconselho vocês agora entrarem no Instagram e também seguir @Cafeteria Café Preto, que hoje nos presenteia aqui com o nosso lanche. Dr. Fábio já degustou ali agora há pouco, né, Dr. Fábio? Muito bom, pão de queijinho super maravilhoso aprovado aqui. Sensacional. Bom, vamos então às nossas pautas de hoje, né, desse tema importante. Já percorremos aí um pouco da apresentação de vocês. Eu queria aqui já iniciar falando a respeito do que é o câncer coloretal e por que ele merece uma atenção especial. Doutora Fernanda, poderia nos responder? Bom, o câncer coloretal é conhecido mais popularmente como câncer de intestino. A gente sabe que não acontece só no intestino grosso, ele pode acontecer também no reto, que é a parte final do intestino grosso, por isso coloretal, que o intestino é tecnicamente chamado de cólon, então do intestino grosso e do reto. É o segundo câncer mais comum no mundo, não só no Brasil, como no mundo, né? Ele acomete tanto homens quanto mulheres. Então, justamente por isso, por ser um câncer muito comum, é muito importante a gente se prevenir em primeiro lugar, se conscientizar que existe prevenção, que existe cura, principalmente quando a gente consegue fazer um diagnóstico dessa doença muito comum num estágio mais inicial. Então, prevenção salva e salva por isso. Hoje a gente pode considerar que o Brasil está entre os principais países no mundo que as pessoas mais são acometidas por este câncer, ou existem outros também? Na verdade, é um câncer que acomete globalmente, né? É o segundo câncer mais comum a nível mundial. Então, a gente hoje não fala que o Brasil é o segundo, mas o Brasil ele segue uma tendência de a gente ter diagnósticos de câncer de intestino em pacientes cada vez mais jovens. Então, isso é uma tendência mundial e o Brasil não fica de fora. Por isso, a necessidade da gente atentar para esse tema e de saber cada vez mais que o câncer ele não tem idade, justamente por conta desse acometimento nos pacientes mais jovens.
Existe, a gente vai conversar sobre isso, uma idade recomendada para se iniciar o tratamento, mas qualquer sinal de alarme, a gente deve sim procurar um coloproctologista, deve pelo menos fazer um exame físico adequado, especializado, porque nem sempre um sangramento numa pessoa jovem é apenas uma fissura, uma hemorroida. Então, é importante que a pessoa seja examinada por um profissional adequado. Ou seja, é importante estar atento aos sintomas, que daqui a pouco a gente vai entrar também no assunto, né? Isso mesmo. Muito bem. Antes de passar para o Dr. Fábio aqui, com relação à pergunta que a gente já havia pré-definido, é muito importante também a questão da atualização dos estudos, né, da parte médica, a parte científica. E a gente percebe que há uma preocupação muito grande de vocês também profissionais. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa questão dos últimos estudos que foram feitos, o que tem de mais novo no que tange essa questão da coloproctologia. Bom, dentro da coloproctologia a gente teria, né, uma gama enorme de inovações e de atualizações, mas talvez trazendo para o câncer coloretal, né, que é o nosso tema principal, hoje em dia nós temos grandes avanços nas terapias neoadjuvantes. O que seria isso? Terapias neoadjuvantes são aquelas nas quais o paciente que tem um câncer de reto, e aí isso não engloba especificamente o cólon e o reto, basicamente o reto, e não são todos os retos, mas como um grande avanço seria a adoção de radioquimioterapia como uma maneira de se desenvolver uma cura para esse tumor, sem que ele tenha que fazer cirurgia. Isso não é aplicado para todos os pacientes, e é aí que os estudos entram, né? Os estudos, eles selecionam o perfil de pacientes que vão ser beneficiados por esse tipo de tratamento. Por isso que é muito importante que os pacientes recebam o cuidado, né, dos profissionais que estão realmente atualizados, que buscam esse tipo de resposta, para que os pacientes também não sejam, talvez, procure o profissional por um objetivo e esse objetivo às vezes não alcança, e não é para todo mundo mesmo, né? Dentro da inovação de tratamento, a gente também tem as vias de acesso cirúrgicas, tá? Hoje em dia, a nossa equipe de coloproctologia opta pela cirurgia laparoscópica, e também a Fernanda já tem habilitação em cirurgia robótica, né? Nós estamos... E a Bárbara também. E a Bárbara também. Né? Estava falando agora há pouco sobre essa questão do equipamento de robótica, que é uma novidade do nosso São João de Deus, né? Isso. Então, a Bárbara e a Fernanda já têm essa habilitação robótica. Nós temos como preferência a via laparoscópica para o tratamento dos tumores coloretais. E essa via laparoscópica, ainda falando como inovação, ela proporciona, né, o acesso com cortes pequenos, com menos trauma cirúrgico, e também com uma melhor visualização com as tecnologias em 4K, em Full HD, né? E isso traz muito benefício para o paciente, porque nós conseguimos fazer uma cirurgia dedicada àquela área comprometida, preservando as outras estruturas de maneira bem segura e tranquila. Existe o acesso transanal também, que a nossa equipe de coloproctologia adota para tratamento de tumores retais precoces ou pólipos que ainda não se desenvolveram em câncer, mas que são passíveis de ressecção por via transretal, acoplada a uma plataforma de vídeo também. Então, dentro dessas inovações... E também para garantir margem, né, Fábio? Quando o tumor é muito baixo, e a gente sabe quem opera reto, quem opera essas lesões muito baixas, uma dificuldade que a gente tem é de dar a margem, principalmente no final, depois que termina o tumor. E isso implica diretamente no tumor voltar ali naquela região, quando a gente não consegue chegar a essa margem segura. E uma das formas da gente atingir essa margem segura é a gente fazendo o acesso transanal. Durante a cirurgia, a gente faz toda a parte abdominal, depois pega o equipamento do vídeo e passa ele para essa outra plataforma, que é a plataforma transanal, porque ali a gente tem uma visualização direta, laparoscópica, a gente consegue marcar justamente aonde que está a margem e poder fazer isso com uma maneira muito mais segura para o paciente e para nós, cirurgiões, porque de nada adianta a gente ficar lá operando cirurgias longas, né?
8, 9 horas de cirurgia e não termos uma peça adequada, né? E o paciente, depois de ali até 2 anos, ter uma recidiva, né? Uma volta do tumor no local. Isso para a gente é muito frustrante. Então, essa busca pelo conhecimento, pelo aperfeiçoamento de novas técnicas, por ir atrás do que hoje existe, né? De tratamento em todos os lugares que você conversa sobre tratamento de câncer retal no mundo, e a gente faz aqui em Divinópolis o que é feito em todos os lugares, exceto o robô, que por custos e por, enfim, envolver uma série de outras estruturações do próprio hospital e de viabilidade mesmo, né? Que a gente ainda não oferece. Mas essas outras plataformas, né, minimamente invasivas, a gente tem treinamento, a gente tem condição de executar aqui na nossa cidade, aqui no São João, com grande tranquilidade. E o que vai além disso é realmente a eleição para os tratamentos. E é nisso que a gente foca muito, né? A nossa equipe é muito comprometida em individualizar os pacientes, porque o tumor de reto, leigamente falando, parece que é uma coisa só para todo mundo. E o tumor de reto, a cada centímetro que ele vai ou para frente ou para o lado, ele pode mudar totalmente o tipo de tratamento. Olha só. Então, esse tipo de dedicação é que a gente se esforça, se empenha para poder oferecer o melhor paciente nesse sentido. Porque 1 centímetro pode fazer a diferença entre uma bolsa de colostomia definitiva ou uma cirurgia que preserva o ânus. Olha só. E é esses tratamentos que a gente fala que estão passando por inovações e aperfeiçoamentos. Ou seja, é uma precisão muito grande, né? Tem que ter uma precisão muito grande para saber a forma com que aquele paciente vai ser tratado. Nós trabalhamos com precisão milimétrica. Milimétrica. Perfeito. E aí, falando sobre os principais fatores de risco, né, para o desenvolvimento do câncer coloretal, queria que você pudesse disseminar um pouquinho mais a respeito disso. Os fatores de risco principais são os fatores de risco ambientais, aqueles que o indivíduo, a pessoa, está exposta no dia a dia, né? Então, a gente sabe que o tabagismo é um fator de risco, né? Excesso de carnes vermelhas, por incrível que pareça, é um fator de risco. A gente sabe que existe uma taxa segura de ingesta de carne vermelha menor que 200 gramas por semana. Né? Alimentos industrializados, multiprocessados, aqueles que são super industrializados, bacons, calabresas, os defumados, também são fatores de risco. A obesidade é um fator de risco. Existe também a condição hereditária, né? Que são aqueles indivíduos que têm uma alteração genética na família e essa alteração passa de geração para geração. Isso também é um fator de risco. E o próprio fato de ter tido um câncer de intestino é outro fator de risco. Então, a pessoa que teve um câncer de intestino, tratou, ela tem que se cuidar o resto da vida, porque ela tem mais chance de ter de novo do que quem nunca teve. Sim. Né? Então, adotar medidas, né, como hábitos saudáveis de vida, prática de atividade física, alimentação rica em fibras, são maneiras de prevenção. Então, o que é contrário a isso é fator de risco. Então, o paciente sedentário, aquele que se alimenta mal, ele está sendo exposto ao risco aumentado de desenvolver câncer de intestino. Vocês perceberam aí que bacon, tem muita coisa aí gostosa que está inserido no nosso cardápio do dia a dia, que às vezes a gente não percebe, né, que está ali se alimentando e é um fator de risco, né? Exatamente. E você, doutora Bárbara, queria que você complementasse um pouco mais a fala do doutor Fábio com relação a essa questão da alimentação, tanto que isso influencia, né, nesse fator de risco com relação à doença. Então, complementando o que o Fábio falou, hoje em dia a gente sabe que o estilo de vida, né, alimentação, hábitos saudáveis, eles previnem não só o câncer de intestino, mas como outros vários tipos de câncer, né? Então, diferente, por exemplo, de câncer de pulmão, que o paciente que é tabagista, que fuma, ele tem um fator de risco muito específico para desenvolver câncer de pulmão. No intestino, a gente não tem esse fator de risco único e com muita relevância. Então, por isso que a gente fala que é importante ter um estilo de vida saudável a longo prazo, né? Então, assim, consumir fibras desde novo, então desde a infância, já estimular as crianças a terem o hábito de comer frutas, de comer fibra, de evitar alimentos ultraprocessados. É claro que, né, a gente não consegue ter uma vida 100% saudável, nunca comer um hambúrguer, comer um bacon, comer um churrasco, mas tem em mente que isso tem que ser exceção, né? Sim. Então, assim, a maior parte do tempo ter uma alimentação saudável
evitando tipos específicos, que nem o Fábio falou, principalmente os alimentos embutidos, os alimentos ultraprocessados, mas principalmente quando a gente fala de câncer de intestino, a gente tem que ter ideia de como o fator familiar influencia. Então, os pacientes que têm na família histórico de pai, mãe, irmão, que já tiveram câncer de intestino, são os pacientes que mais têm que ter uma vigilância. Hoje em dia, a gente já tem protocolos diferentes para os pacientes que têm caso de câncer na família. E são os pacientes que hoje em dia merecem uma vigilância um pouco mais controlada. Então, são pacientes que às vezes a gente faz colonoscopia de forma mais frequente. Alguns pacientes têm indicação da gente fazer estudo genético, porque existem algumas síndromes que podem aumentar a chance de ter câncer de intestino, mas isso é o mais raro. Então, e também cânceres associados, né? Sim. Não só o câncer de intestino, mas, por exemplo, um câncer de intestino e endométrio na família. Então, intestino, rim. Isso, próstata, né? Então, pacientes com parentes que tiveram câncer, especialmente quando algum desses parentes tiveram câncer de intestino e algum outro dentro da mesma família, são pacientes que precisam ter uma atenção e um início de prevenção um pouco mais precoce. Mais precoce. E vigilância nos demais membros da família, né? Então, é muito comum, às vezes, a gente pegar um paciente jovem que tem câncer de intestino e a gente recomendar para os irmãos já começarem a prevenção, para os filhos começarem de forma mais precoce. Então, acho que de recado sobre isso fica tentar ter o estilo de vida mais saudável possível, praticar exercício físico, evitar tabagismo, evitar obesidade, tentar ter uma alimentação o mais saudável quanto for, né, possível no dia a dia, e ser vigilante quanto à questão realmente de histórico familiar para poder procurar o proctologista de forma mais precoce para poder fazer essa prevenção. Perfeito. A doutora Bárbara citou pra gente aqui, doutora Fernanda, a respeito de alguns hábitos, né, que auxiliam na prevenção desse tipo de câncer. Eu queria que depois, aí vamos deixar aqui um suspense no ar, que você possa nos contar algum caso que chamou a atenção dentro da área, né, da coloproctologia ou também do câncer coloretal, tá bom? Guarda aí para você, porque antes eu quero ter uma pergunta pro Dr. Fábio aqui, com relação à questão do diagnóstico. O diagnóstico precoce, ele, como nós dissemos aqui agora há pouco, ele é muito importante. Então, eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre os exames, né, que são recomendados e também a questão da idade, né? A que momento é necessário que a população tenha um despertar maior para a necessidade de se fazer esses exames. Certo, então eu vou falar primeiro da idade. A idade preconizada para prevenção, para rastreamento, é a partir de 45 anos. Tá? Essa idade já foi 50. Reduziram então. Alguns anos atrás ela ainda era 50. Agora ela já é 45. Por quê? Está se notando que o desenvolvimento do câncer está acometendo pessoas com idades mais jovens, com pessoas mais jovens. Então 45 anos é uma idade de corte para quem nunca sentiu nada. Fique claro, nunca sentiu nada. Ou seja, pode ser uma doença silenciosa. A pessoa que está super tranquila, falou, sou super saudável. A partir dessa idade, ela tem que começar a fazer a prevenção. A prevenção, ela pode ser feita de algumas formas. A melhor forma é a colonoscopia. Porque a colonoscopia, ela é um exame que vai investigar o intestino grosso, todo por dentro, e ela vai em busca de lesões precoces, que são os pólipos. Os pólipos são como se fossem pequenas verruguinhas, e elas são milimétricas. Elas podem ter 3 milímetros, 5 milímetros, a maioria delas não passa de 10 milímetros. E elas são removidas neste exame. Quando você remove esse pólipo, você interrompe o desenvolvimento de uma neoplasia, porque você tirou aquela lesão, ela para de se desenvolver. Existem casos específicos que as lesões são maiores, são também removidas e vão precisar de um certo segmento específico, mas isso aí seria um outro assunto. Então, a pessoa que fez a colônia por esse motivo, ela está fazendo a prevenção ativa, a prevenção secundária, né? Ela já tomou as medidas lá de vida todas saudáveis e fez a colônia com 45 anos, esse é o principal exame. Existe também o sangue oculto. O sangue oculto, ele não é um exame que deve ser desprezado, não. O exame de sangue oculto nas fezes. Ele tem uma grande vantagem de ser um exame barato e super acessível. Sim. Então, ele é muito utilizado em rastreamentos populacionais. Ele é um exame que poderia ser feito para todas as pessoas com mais de 45 anos naqueles cenários em que não é possível fazer colonoscopia de todo mundo com 45 anos. Sim. Então, estudos populacionais em nível
nacional, eles mostram que há uma eficácia em diminuição na incidência e na mortalidade de câncer coloretal quando se é feito o exame de sangue oculto nas fezes e esse paciente é direcionado para a colonoscopia. Sim. No Brasil nós temos alguns estudos em andamento nesse sentido também e vamos ter boas respostas em pouco tempo sobre isso. Que bom. Mas então seriam essas duas principais formas quanto aos exames, né? Então, mas aí é importante salientar que é para pessoas que não sentem nada. Sim. As Ou seja, pessoas exames que- de rotina podem Isso. ter um indicativo Agora, ali, né? pessoas que têm algum sintoma, e nós vamos falar disso daqui a pouco, aí a idade não interfere. Aí o que manda é o sintoma. E a história familiar também é muito importante, porque aí a idade pode ser alterada de acordo com algum familiar que tenha tido câncer numa idade mais precoce. Sim, perfeito. E aí, esses sintomas, eles podem ser vários né? São vários os sintomas que podem acometer e ocasionar a questão do câncer. Você pode citar alguns já direto pra Existem gente? sintomas típicos, né? Um dos principais deles realmente é o sangramento nas fezes, né? A alteração do hábito intestinal de uma maneira assim, por um período diferente. Não é aquela alteração, tive uma diarreia hoje, estou com 3 dias de diarreia. Não. É uma alteração que acontece ao longo de 1, 2 meses, né? Isso ficou diferente do seu histórico, né? Do seu histórico intestinal, vamos dizer assim. Então, o intestino que era normal, de repente começa a ficar preso. Ou o intestino que também era, às vezes, mais preso, fica solto demais. Tudo isso é alteração. O que foge do padrão de vida daquela pessoa é uma alteração. Dor abdominal é um fator é um sinal, né? Perda de peso também é um sinal. Anemia também é um sinal, né? Basicamente, esses são os principais. Lógico que pode ter outros fatores associados. Sim, né? sim. É importante, o alerta é sempre ficar atento a qualquer anormalidade da sua rotina. Do trânsito Sim, intestinal. trânsito intestinal. Né? Não é normal sangue nas fezes. Tem gente que posterga a avaliação do proctologista por anos. Ele foi sorte. Sim. E quando esse adiamento é por conta de um câncer, esse paciente pode ter saído de uma situação de um câncer curável para um câncer não curável. Então não é normal, viu, pessoal? Não é normal sangue nas fezes. Ah, mas é só hemorroida. Que seja, mas que vamos ter certeza se é só hemorroida. E vamos tratar a hemorroida também, porque não é normal ficar sangrando de hemorroida. Exatamente. Para isso, vocês têm todos esses profissionais aqui com seus consultórios. Daqui a pouco nós vamos pedir aqui o Instagram de cada um de vocês, para vocês poderem, né, deixar aqui registrado. Mas uma coisa que eu sempre gosto de trabalhar, e na época que a gente teve o nosso projeto Saúde em Pauta ao vivo, era muito bacana porque tinha uma interação do nosso público com aqueles que estavam sendo entrevistados, né? Mas nós não vamos deixar perder essa linha também, não. Vocês que estão nos assistindo no YouTube, caso queiram deixar algum comentário, porque eu sei que dentro da área da saúde, muitas pessoas têm gratidão pelo trabalho dos médicos, dos profissionais do Complexo de Saúde. Então, vocês que estão nos assistindo no YouTube, caso queira deixar algum comentário, vai aqui embaixo, deixe seu comentário de agradecimento a esse time de profissionais aqui do nosso Complexo de Saúde, da nossa área de coloproctologia, tá bom? Fiquem à vontade, o podcast aqui é nosso, é nosso. E também alguma dúvida, né, Rubens? Se alguém tiver alguma dúvida que ótimo. porventura não tenha sido respondido aqui, isso em qualquer momento, podem deixar também como comentário, o Rubens encaminha para a gente responde todas as dúvidas aí que forem surgindo. Perfeito, uma excelente observação. E vocês também fiquem à vontade para dar um pulinho lá no vídeo e também comentar. Sim, porque o importante é a interação, né? Isso. Acho que a finalidade do podcast é trazer informação, mas também tirar as dúvidas e que elas sejam sanadas, né? Exatamente. Doutora Fernanda, quais são as principais opções de tratamento para o câncer coloretal? Já falamos bastante aqui de algumas possibilidades, né? Mas o câncer de intestino, aí eu não estou falando só do câncer de reto, né? Agora eu estou falando especificamente o câncer do intestino grosso, é de tratamento primeiramente cirúrgico, né? É um câncer que a gente quer operar, a gente quer tirar ele de lá e tirar de uma forma adequada, fazendo uma cirurgia oncológica, com todo o rigor necessário para que a gente tenha uma garantia de que estamos tirando o tumor, né, que é o que a gente vê, mas também estamos tirando as prováveis células para onde que elas vão em um primeiro momento. Então, a gente tem que tirar as ínguas que ficam ali em volta daquele tumor, que geralmente é o primeiro lugar para onde essas células tumorais vão. E depois, analisada essa peça cirúrgica que a gente retirou durante a cirurgia,
aí o paciente é encaminhado para a oncologia clínica para se avaliar testes moleculares no próprio tumor. Então, hoje a gente sabe que os diversos tipos de tratamento oncológico, de quimioterapias, eles podem ser diferentes e individualizados de acordo com o tipo de tumor que o paciente tem, de acordo com o perfil molecular daquele tumor. Então, existe desde a quimioterapia convencional, que é feita, às vezes, internada de um dia para o outro, como quimioterapias que podem ser feitas via oral, pode ser feito isso em casa para o paciente, e também a imunoterapia, que de alguns anos para cá vem ganhado um espaço importante, principalmente naqueles pacientes mais jovens, nos pacientes que têm síndromes hereditárias e, por causa disso mesmo, têm tumores com um comportamento diferente. Esses pacientes hoje têm sido tratados com imunoterapia, um tratamento que, quando preenche os critérios, né, o convênio consegue cobrir, e a gente espera que o SUS também consiga cobrir isso daqui a um tempo, mas que é o tratamento que o pessoal fala, eu trato meu câncer com vacina, né? A imunoterapia é isso, né? Então, basicamente, é a cirurgia aliada com a quimioterapia, com a oncologia clínica, sendo que nos tumores do reto e os tumores do canal anal, aí a gente também sempre tem a possibilidade de acrescentar a radioterapia quando a gente vê indicação. E isso depende, então, do estadiamento correto e tudo isso que o Fábio já comentou e a gente comentou mais cedo, dessa individualização e dessa necessidade cada vez mais da gente trabalhar em conjunto, da gente trabalhar com um radiologista dedicado à doença, radiologista dedicado à ressonância do reto, radiologistas dedicados mesmo a tomografias oncológicas, e também está sempre em contato direto com o time, não só dos oncologistas, né, como também dos radio-oncologistas, que fazem uma diferença brutal no tratamento e na resposta do paciente ao que a gente está propondo. Ou seja, das várias possibilidades, exige-se que cada paciente seja tratado de forma individual. Não dá para falar, né, que os pacientes serão tratados assim ou assado. Depende ali de todo um diagnóstico que é feito com o paciente. Cada vez mais a medicina de precisão, né? Cada vez mais a gente tem a disponibilidade de fazer estudos moleculares nesses pacientes. E tem até já aí em estudo, é claro que não é aplicável clinicamente para todos os pacientes, mas a biópsia líquida, que nada mais é que a detecção pelo sangue do DNA de um tumor na circulação. Isso não é para todo mundo, mas a gente acredita que é um caminho e que nos próximos anos, se Deus quiser, teremos a possibilidade de detectar uma célula tumoral que está circulante aí. E isso ter alguma implicação, de fato, no tratamento do paciente, e aí é o nosso sonho de quem gosta dessa área, que gosta de oncologia e gosta de estudar, que isso também seja possível para prevenção. Certo, com certeza. Aí vai ser um novo momento da saúde, né? Novo que tange, momento. Né, a questão do colo retal. Agora, voltando à questão da prevenção, eu queria perguntar aqui para a doutora Bárbara, porque recentemente nós tivemos a campanha do Março Azul, né? Sim. Na verdade, nós temos vários meses ao longo do ano, né? Todos os 12 meses, na verdade, são dedicados a algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença. E o março é justamente para conscientizar essa população sobre o câncer coloretal. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre o quão é importante essas campanhas para a prevenção. Eu acho que a primeira coisa importante quando a gente faz uma campanha de nível nacional, o Março Azul é uma campanha nacional, então não foi só a nossa equipe, então a gente tem equipes do Brasil inteiro empenhadas, a própria Sociedade de Coloproctologia se empenha muito em março, que é a visibilidade, né? Quando a gente torna algo visível, a gente torna conhecido, e é a partir daí que as pessoas vão entender o que é o câncer coloretal. Então, assim, como que a gente vai prevenir algo que a gente não sabe do que se trata, né? Então, com o Março Azul, a gente viu, isso já é uma campanha de anos, né? A gente viu que aumentou o número de colonoscopias. Então, tem vários serviços que, durante a época de Março Azul, fazem mutirão de colonoscopia. Então, a gente consegue, né, reduzir a fila de espera dos pacientes que estão aguardando para fazer colono. Mas, principalmente, eu acho que é tornar a doença visível e uma doença que é
possível da gente conversar a respeito, que as pessoas tirem suas dúvidas, que tirem uma ideia, né? Que, por exemplo, eu não quero ir no proctologista porque se eu for operar com proctologista eu vou ficar com uma bolsinha, né? Então tem muitas crenças, né, e tabus sobre a nossa especialidade. Então a gente ter essa visibilidade, mostrar que realmente não é que nem todo mundo imagina, que quando a gente consegue detectar a doença de forma mais precoce, o tratamento geralmente pode ser feito de forma minimamente invasiva, a gente consegue, né, chances de cura muito mais altas. Então, acho que principalmente isso mesmo, tornar a doença conhecida, nível de população geral, e promover a prevenção. Ou seja, às vezes as pessoas perguntam, mas será que essas campanhas surtem algum efeito? Então tá aqui a maior prova, né, de que essas campanhas são importantes para despertar na população uma atenção para aquela especificidade, né, da doença. E é interessante que por meio dessas campanhas, então cada ano, né, a sociedade ela dedica em uma região, geralmente onde o acesso à saúde é mais precário, e são feitas as colonoscopias de forma gratuita para os pacientes. Então, tem esse relatório, né, desse ano foram mais de 300 colonoscopias feitas, mais de 200 polipectomias retiradas, mais de 100 diagnósticos de câncer coloretal em estágio inicial, em vários estágios, entre eles estágio inicial também. Então, é uma campanha que vem ganhando força e eu acho que é um trabalho a longo prazo mesmo, né? Sim. E ele, agora que está em março, né, porque antes, você deve lembrar, era em setembro. Sim. Ele agora está junto com as campanhas de conscientização do câncer coloretal a nível mundial. São sempre em março. Fez um alinhamento, então, fez nas um datas. alinhamento, e isso tem sido muito legal. Acho que agregou muito. E eu acho que a campanha está ganhando peso porque uns 3, 4 anos atrás, a gente fazia questão de procurar os meios de comunicação para fazer a divulgação. Sim. E este ano, nós fomos procurados. Foi o contrário. Sim. Foi o contrário. Então, este ano, os meios de comunicação já estão conscientes dessa campanha e já, então, é um sinal de que ela já está, né, ganhando propulsão e força aí para poder ser cada vez mais abrangente. E aí a gente vê também a importância da imprensa, né, a comunicação como um todo, na disseminação da informação, do conhecimento. Com certeza. Na prevenção, né? Eu passei uma tarefa agora há pouco para você que está ligadinho aí no nosso podcast Saúde em Pauta com esse novo momento, essa reformulação que nós estamos fazendo aqui. Eu passei uma tarefinha para a doutora Fernanda para que ela pudesse lembrar de alguma história que fosse aí de destaque dentro da coloproctologia e também do câncer coloretal, para que pudesse compartilhar com a gente. Conseguiu identificar alguma aí nos vários casos? Sim, eu tenho duas, especialmente, que eu gostaria de relembrar e que eu acho que ilustra bem para todo mundo. Uma delas é uma senhora sedentária, que tinha uma vida normal, né, de dona de casa mesmo, e desenvolveu o câncer coloretal. E essa senhora, ela foi preparada, que a nossa equipe tem o hábito de fazer uma pré-habilitação dos pacientes para serem operados. Então, ela foi preparada não só nutricionalmente, mas como também fez uma preparação física para ser submetida à cirurgia. Eu brinco muito que a cirurgia oncológica, a cirurgia para a gente retirar um câncer, é uma cirurgia longa, é como se o paciente fosse correr uma maratona, de tanto que o organismo dele vai ser demandado, né? Tanto por causa do ato cirúrgico em si, mas depois também a repercussão desse ato cirúrgico, né? Então, é uma série de fatores que a gente deve preparar, não só o paciente, mas o familiar. O fato é que essa paciente foi operada em condições ótimas para assim, o melhor que a gente podia ter feito para ela naquele momento. É uma paciente que teve complicações no pré-operatório. É uma paciente que estava muito desnutrida. Então, a gente esperou ela ter um ganho também de capacidade pulmonar com essa pré-habilitação. E essa paciente que entrou no meu consultório a primeira vez, muito debilitada, sem conseguir andar pelos próprios pés, foi de cadeira de roda. Hoje ela já terminou a cirurgia dela, já terminou o tratamento e agora foi submetida a uma segunda cirurgia oncológica também, para tratamento de uma metástase no fígado.
E essa paciente é super ativa atualmente, conseguiu passar por todas essas cirurgias e manteve-se ainda em atividade, ganho de força, ganho de massa muscular, e como que isso impactou de maneira positiva no desfecho dela. Ela, semana passada, fez essa cirurgia hepática e está andando normal, comendo normal, e isso só foi possível porque a gente olhou de forma multidisciplinar para esse paciente, demos as condições melhores, sem ter que operar às pressas, porque às vezes a gente fazer essa cirurgia sem essa preparação, essa paciente talvez não sobrevivesse nem à primeira cirurgia. Sim. Então, isso é uma coisa que fica aqui um recado importante e uma prova de que o tratamento oncológico ele é cada dia mais individualizado e multidisciplinar. E, claro, que esse multidisciplinar não é só os profissionais de saúde, mas é o engajamento, o envolvimento da família também, para ajudar a paciente a chegar onde a gente precisa que essa paciente chegue, para que a gente possa entregar o melhor tratamento e ela conseguir passar por uma recuperação mais tranquila. É um case de sucesso em vários âmbitos aí, né? Em vários pessoal, âmbitos. Familiar e profissional. E um outro caso super importante é um paciente jovem que teve um caso de sangramento. Ele ficou com esse sangramento ativo por 1 ano. Era um paciente que se exercitava, era um atleta, ele se exercitava e sempre, ele chegou até, inclusive, procurar atendimento médico nesse período de sangramento, mas não foi num atendimento especializado, ele foi tratado como se fosse uma hemorroida, e isso demorou 1 ano, até que ele começou a desenvolver uma diarreia, e por conta da diarreia e do sangramento, e ele ser jovem e ser um atleta, foi para colonoscopia, mas com uma hipótese diagnóstica até de uma doença inflamatória intestinal, mas já era um câncer intestinal. Então, às vezes, mesmo você tendo hábitos de vida saudáveis, mesmo assim, existe o fator genético. E isso é importante a gente lembrar, como o Fábio bem falou, que sangramento não é comum. Ficar uma hemorroida sem tratamento não é comum. Então, mesmo que você faça todo o resto certo, se tem alguma alteração ali, né, na sua rotina, tanto no hábito do intestino, quanto um sangramento, um sinal de alarme, uma dor inexplicada, uma dor abdominal que vai e vem e não se resolve, não é normal. Né? Não é normal achar que é só o intestino irritável. Né? Sim. E não se conformar, né, com o que está diferente dentro do seu corpo. Eu falo que a saúde é o melhor presente que a gente pode dar para a gente, mas também para quem está em volta. Exato. Então, é importante a gente ficar atento a esses sinais. Com certeza. Bom, doutora Fernanda, então, mediante tudo isso que você disse aqui para nós, e vocês todos aqui têm consultório, daqui a pouquinho eu quero que vocês nos passem aí qual a forma, né, de contactá-los para que possam fazer as suas consultas. Mas antes, o Dr. Fábio trouxe uma imagem aqui para a gente e gostaria de compartilhar com a gente aqui, falar um pouquinho mais do que se trata. Então, olha só, pessoal, a gente, né, quis trazer aqui para os ouvintes e quem estiver seguindo no YouTube, abre aí que vocês vão conseguir enxergar aqui a projeção do cólon e do reto. E aqui está colorido, está bacana de ver. Olha lá, amarelo é o cólon ascendente, né? E onde fica o seco também, que é onde tem o apêndice. Então, quando a pessoa tem apendicite, está ali no cólon, né? Que é o seco, essa parte do cólon direito. Nós temos ali de rosinha o cólon transverso, de azul escuro o cólon descendente e de azul claro o sigmoide. E depois a gente tem o reto e o ânus. O que eu acho importante? Que as pessoas saibam que as cirurgias que vão ser endereçadas a cada uma dessas regiões, elas vão ser direcionadas de acordo com a localização do tumor. E uma coisa que a gente já comentou aqui, né, Bárbara? Você falou no começo, que é a questão das bolsinhas, né, que a pessoa associa cirurgia de intestino com o uso de bolsinha. E isso é praticamente uma questão de conduta de exceção. Né? As bolsinhas definitivas, vamos dizer assim, elas são empregadas para quando o indivíduo tem um tumor, por exemplo, no ânus ou no reto muito baixinho, que não teve uma resposta muito boa à radioquimioterapia e que tem comprometimento dos músculos responsáveis pela continência.
Certo. Nestes casos, é feita uma cirurgia cujo objetivo principal é a ressecção, é a retirada por completo do tumor. E aí, como não há possibilidade de continência novamente, uma vez que o órgão da continência está comprometido e ele tem que ser retirado, aí é feita uma bolsinha de colostomia definitiva. Nos demais casos, sempre é possível, lógico, sempre é uma palavra muito pesada em medicina. Na maioria das vezes é possível fazer a reconstrução do trânsito e o indivíduo vai usar uma bolsinha, às vezes, provisória, Sim. quando tem uma anastomose muito baixa, que é nessa areazinha ali do reto, e quando tem algum tipo de complicação inflamatória ou cicatricial que pode exigir uma reconstrução, uma construção de uma bolsinha até que aquele processo inflamatório melhore. O que a Fernanda disse sobre a gente ter uma equipe multidisciplinar por trás, fazer um preparo nutricional, ele impacta diretamente sobre a necessidade da gente usar a bolsinha ou não. Então, quando a gente pega pacientes desnutridos, são pacientes que eles não têm capacidade de cicatrização adequada. Então, a gente precisa deixar uma bolsinha por tempo provisório, geralmente, até a gente conseguir recuperar o estado nutricional. Idealmente, a gente faz isso antes de operar, que foi o caso que a Fernanda disse sobre a paciente dela, que foi um caso de preparo, né, nutricional de muito sucesso. Então, a gente consegue preparar os pacientes antes da cirurgia para a gente evitar de ter a necessidade de usar uma bolsa. Perfeito, muito bem explicado por vocês aqui e com certeza esclareceu muito para as pessoas que estão em casa ou também nos ouvindo aí qualquer Vou parte. fazer um bate-bola né? rapidinho aqui. Vamos lá. Ó, Bárbara, na parte cólon seco, bolsinha sem bolsinha? Sem bolsinha. Fernanda, no transverso, bolsinha sem bolsinha? Sem bolsinha. Fábio, descendente. Sem bolsinha. Sigmoide. Sem bolsinha. Reto e ânus. Reto e ânus, se tiver Depende. comprometimento do esfíncter sem resposta, bolsinha. Se tiver resposta completa, sem bolsinha, se for possível ressecção. Sem cirurgia. Muito bem, estão todos afinados, muito bem alinhados aqui. E agora quero ver se vocês também estão alinhados com os consultórios de vocês, o Instagram de vocês. Que eu imagino que todos aqui também têm uma pitadinha. Doutora Fernanda, eu acho que tá mais alinhada ainda na rede social. Eu acho. Você acha? Eu acho. Mas vamos lá. Onde vocês estão disponíveis aí para consultas, consultório, Instagram? O Comenta pra consultório gente. é na Avenida Divino Espírito Santo, número 170, é no prédio da Cardioclínica, no 3º andar. A minha secretária é a Patrícia e nós temos lá uma equipe muito bacana que pode acolher a todos e atendemos lá convênios, né, outros tipos de atendimento também, privados, e atendo aqui no Hospital São João de Deus, né, eu faço as colonoscopias, as cirurgias aqui no hospital, no Complexo de Saúde São João de Deus. E para quem quer te seguir, É só entrar no @Fábio Coloprocto muito no bem. Instagram. Isso aí. Doutora Fernanda? Bom, eu atendo ali no quarteirão fechado da São Paulo, naquele prédio ao lado da Câmara Municipal, São Paulo 335, na sala 206. As cirurgias que necessitam de internação, que necessitam vir para o hospital, eu opero aqui no Complexo São João de Deus. Para dúvidas, para acessos, aí o pessoal pode também me seguir e deixar alguma pergunta no @doutora Fernanda Elias Rabelo e no site doutorafernandaproctologista.com.br. Todos os meios de comunicação completos aí para fazer o contato com você. Isso. Né? Doutora Bárbara? Eu atendo na clínica do Hospital São João de Deus, na Avenida Getúlio Vargas, no 9º andar. O meu Instagram é @doutora.barbara_coloproctologista. E no meu site vai ter todos os contatos, onde eu realizo os exames de colonoscopia. É doutora.barbara_coloproctologista.com. Muito bem. Passados os contatos, e agora a última pergunta que eu queria passar para vocês aqui. Na verdade, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para aqueles que ainda têm medo de fazer os exames preventivos. A gente sabe que existe um tabu aí, né? Eu queria que vocês deixassem essa última mensagem para os nossos ouvintes e espectadores. Bom, se você tem medo de colonoscopia, o que eu tenho para te dizer é que vai com medo mesmo, porque a colonoscopia salva vidas e isso é um presente que você dá para quem está ao seu lado. Para quem você ama, é você se cuidar e vai com medo mesmo, pode vir. Acho que reforçar o que a Fernanda e o Fábio já falaram, que sangramento não é normal,
Então, ter sintomas de alteração do intestino não é normal, ter uma perda de peso abrupta não é normal. E para a gente evitar de chegar nesse ponto, o que vai te salvar é a colonoscopia, né? Então, a colonoscopia é um exame indolor, então é um exame que o paciente ele não vai ver o exame acontecer. Existe, né, o auxílio do anestesista junto com a gente, responsável por fazer a sedação. Então, que nem a Fernanda disse, se tem medo, vai com medo, mas o que eu mais escuto todas as vezes quando termino o exame de colonoscopia é o paciente acordar e falar, ué, mas já acabou? Então, nem percebe. Nem percebe. Perfeito. Dr. Fábio? E sempre o recado que nós estamos sempre abertos a acolher o paciente. Então, a minha última mensagem é que, se você tem qualquer dúvida, que não guarde essa dúvida, que nos procure, que venha no consultório, tire suas dúvidas, mesmo que seja uma dúvida simples. Se for uma dúvida já relacionada a algum diagnóstico, procure sempre um médico especializado que possa contribuir para que você receba um tratamento individualizado. Acho que hoje, na era da medicina de precisão, nós temos que nos dedicar à individualização dos pacientes. E é essa a nossa jornada. Perfeito. Então, muito obrigado, doutor Fábio, doutora Fernanda, doutora Bárbara, pela participação aqui, né, no nosso podcast. Ficamos muito felizes no aceito de vocês, né, para compartilhar essas informações que são muito importantes, não só na época da campanha do Março Azul, né, mas em todos os momentos da nossa vida a gente está sempre conscientizando, né? E eu agradeço a todos vocês também que participaram conosco desse novo episódio do nosso podcast Saúde em Pauta, sempre levando informação, conhecimento, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, no nosso canal do YouTube do Complexo de Saúde São João de Deus, diretamente aqui do nosso Centro de Inovação. E lembrando também que todos os episódios estão disponíveis nas plataformas de áudio, como Deezer, Spotify e outros. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima, com mais um Saúde em Pauta.